embarca hoje à noite para os Estados Unidos. Segunda tem estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. Rafael De Angeli chega mais, conta pra gente como tá essa programação do clube para a viagem. Boa tarde, querido. Tudo bem, Débora? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É o dia do embarque, né, do Flamengo pra Copa do Mundo de Clubes. Tem até algumas grades aqui na frente do Ninho do Urubu, porque hoje, por volta das 8 horas da noite, o ônibus vai levar os jogadores daqui do Ninho em direção ao aeroporto do Galeão. Antes, às 5 da tarde, tem o último treinamento no campo. O Flamengo vem se preparando nos últimos dias aqui no Ninho, e aí depois, às 8 horas, vai pro Galeão, e às 11 horas embarca para os Estados Unidos. Tem uma expectativa de um aeroflá lá no Galeão, muitos torcedores rubro-negros se despedindo do Flamengo antes da viagem para o Mundial, que vai com um grupo praticamente completo. Os principais jogadores estarão juntos hoje em direção aos Estados Unidos, incluindo aqueles que estavam defendendo as suas seleções na data FIFA, né? Os 5 jogadores convocados pela seleção brasileira, como o Alexandro, o Gerson, e também os jogadores da seleção uruguaia, como o Varela, como o Arrascaeta, que foi titular nos 2 jogos, inclusive fez gol ontem na vitória sobre a Venezuela. Tá certo, Débora? Volto com você. Um abraço. E aí tem outro detalhe. Fala-se de uma proposta de 29 milhões, que teria sido feita no começo do ano. O que eu apurei foi que essa proposta foi de 18 milhões, com bônus que poderiam chegar a 24. Mas existem itens nesses bônus, existiam nessa proposta, itens inatingíveis. Por quê? Era disputar a Champions League, passar da primeira fase, passar da segunda, chegar na final, ser campeão. Eles não jogam a Champions League. E não dá nenhuma perspectiva de que os times da Rússia voltem a jogar esse torneio, porque eles estão em guerra com a Ucrânia. É uma questão diplomática, não é uma questão de futebol, é além do futebol. A Rússia está isolada. Então o único atrativo que existe lá é dinheiro. E essas cláusulas não seriam jamais atingidas. Tinha a cláusula também de goleadores, né, Mauro? De goleador, ele não é artilheiro. As cláusulas mais factíveis seriam ele ser eleito jogador do campeonato, ser campeão russo, seleção do campeonato campeão russo e um dos melhores na posição, uma coisa assim. Tem uns 3 itens assim que dava para... Aí isso daria mais 1,5 milhão de euros. 500. Então ia 19.500. As outras cláusulas, muito difíceis. Uma de goleador do time, os 5 maiores artilheiros, goleador do campeonato, e essas que envolvem a Liga dos Campeões, que o clube não pode disputar. Então não tem como passar de fase, você não disputa. Então o número que eu apurei não é esse de 29. E mesmo que fosse 29, teria parcelamento, comissões, talvez ficasse em 26, 25. E os 25, se forem pagos, à vista, igualzinho o Flamengo pagou o De La Cruz. Então é importante o torcedor entender o contexto. E também acho que, assim, eu não demonizo o Gerson, acho que ele tem todo o direito de fazer a escolha que ele quiser. Mas as pessoas têm que arcar com as consequências da sua escolha. Até o André escreveu sobre isso. Que é essa questão, você tem uma torcida que te adora, e de repente você se vê no meio dessa situação, né, porque ele nunca contestou o pai. Então parto do raciocínio óbvio de que se o pai fala ele não contesta, é porque ele concorda. Senão ele poderia virar para falar assim, o que o meu pai fala, não importa, é a opinião dele. Quem resolve sou eu. Eu tenho 28 anos, eu sou um adulto, sou um homem, eu resolvo. Ah não, o pai dele fala, ele fica quieto, sinal de que o pai dele de fato gerencia a carreira dele e fala por ele, de certa forma, como acontece com o pai de Neymar, por exemplo. Né? Então esse é o cenário do Gerson. O torcedor tem que entender toda a situação. O Flamengo acha que é uma baixa, não gostaria de perder o jogador, o Felipe Luiz não gostaria de perder o jogador, mas esse combo é muito difícil de lidar. E eu entendo quem está de saco cheio. Entendo e não entendo quem hoje não compreende isso e criticava o amadorismo, entre aspas, da outra gestão, que tinha uma relação mais, né, de brodagem, de levar na boa, ir levando e tal. Tudo bem, outro estilo. Eu gosto mais desse estilo. É assim, acabou. Eu não concordaria jamais com uma pessoa criticando o clube se eu fosse o presidente do clube, dirigente do clube. Ainda mais quando essas críticas não são pertinentes. E eu acho que não tem como achar pertinente críticas como essa, porque não é verdade que o Flamengo não valoriza o jogador. Mais uma informação aqui. O Flamengo não negociou o Alan com o Atlético Mineiro porque o Flamengo não quis. O Atlético Mineiro quis, entrou em contato com os empresários do atleta, com os representantes do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, e o Atlético Mineiro queria sim a contratação do Alan. Não importava se fosse por empréstimo, compra, o Atlético Mineiro queria. Foi o Paulo Brax, diretor executivo do Galo, quem entrou em contato com os representantes do atleta. Os representantes do atleta me confirmaram, no Flamengo me confirmaram que os representantes do atleta consultaram a situação do Alan, mas o Felipe Luiz e o José Boto querem contar com o jogador para a disputa do segundo semestre. Ainda mais com a possibilidade do Gerson sair.
é esse assunto agora que a gente vai entrar. Para vocês entenderem, galera, vamos lá. Já expliquei isso e vou explicar novamente para quem ainda não ouviu, não entendeu. Na renovação de contrato em abril, a multa rescisória do Gerson no contrato anterior era de 200 milhões de euros. Os empresários, na figura do pai dele, que também é empresário dele, São Marcão, virou e falou assim: a gente quer tal salário. Não, esse salário a gente não paga. Aí o Flamengo, beleza, aceita esse salário aqui e a gente reduz a multa rescisória como vocês estão pedindo. Beleza, vamos reduzir a multa rescisória. Aí o Flamengo foi lá e falou assim: ó, a nossa multa rescisória é essa aqui, ó, 25 milhões de euros. Por que a multa rescisória é essa de 25 milhões de euros? Porque o Flamengo entende que se vender o Gerson por 25 milhões de euros pagando à vista, como o contrato exige o pagamento da multa rescisória à vista, para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, é um grande negócio. E é um grande negócio. O Gerson tem 28 anos, sabe? É um jogador que em números precisa melhorar. Eu não quero que o Gerson saia do Flamengo, já falei isso aqui, mas analisando números, muitos entendem que ele não é jogador de decidir jogos, ele não é de fazer gols, ele não é de dar assistências, é um jogador muito importante dentro do Flamengo, do time e também nos bastidores, tanto é que é o capitão. Mas o Flamengo na ocasião aceitou essa multa rescisória porque para o Flamengo seria maravilhoso vender por esse valor. Tudo bem, beleza, o tempo passou, 2 meses se passaram, agora o Zenit voltou à carga, entrou num acordo com os representantes do atleta, base salarial, já expliquei isso para vocês, salário, tempo de contrato, tudo certo. Fizeram uma consulta ao Flamengo no sentido assim: pô, vocês parcelariam a multa rescisória? Não, a gente não parcela. Se alguém quiser pagar a multa rescisória, tem que ser à vista. E aí ficou nisso, está nisso. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que essa reunião aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na segunda, terça-feira passada. Ou seja, tem mais de uma semana. E de lá para cá, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo que o Flamengo está sabendo é através de nós, jornalistas. E por quê? Porque tem alguém do lado do jogador vazando tudo, obviamente. Eu, graças a Deus, consegui a confirmação com o dirigente do Zenit que, de fato, eles têm um acordo com os representantes do atleta. Ponto. Perguntei: vocês vão pagar a multa rescisória? A resposta foi: nunca se sabe. Deixando no ar que sim, deixando no ar que não. Agora, vai pagar a multa rescisória? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar ou não. O Flamengo só é comunicado: ó, toma, a multa rescisória está aqui. Valor na sua conta e ponto. E aí muita gente me pergunta o seguinte, isso é até interessante, porque há quem diga que por questões, por exemplo, saiu uma notícia aqui, vou ler essa notícia aqui para vocês, tá? Do Globo, Jornal Globo. O Jornal Globo publicou o seguinte, dizendo que questão embargo à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. A operação depende da viabilidade do sistema financeiro. O rubro-negro entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros que o clube trabalha, a venda não pode acontecer. Recentemente, o Lohan do Flamengo deixou de ser vendido ao futebol russo por esse motivo. Isso não procede. Não procede. Por conta da guerra na Ucrânia e das restrições impostas pelos Estados Unidos à Rússia, o sistema bancário dos russos fica bloqueado para operações internacionais. Isso não procede porque uma pessoa do Flamengo chegou, me procurou e falou o seguinte: Vênia, isso não tem nada a ver. Transações entre Rússia e Brasil são intermediadas por bancos de países não sancionados, como Turquia, Emirados Árabes, China e Cazaquistão. Isso permite triangulações, ou seja, a empresa brasileira paga em reais a um banco intermediário que transfere rublos à contraparte russa. Então, isso também não tem nada a ver. E para resumir essa história, o Flamengo não tem que ser comunicado de nada. O Flamengo não foi comunicado de nada. O Flamengo só fala: gente, para sair, paga a multa rescisória. E que o Flamengo mantenha essa postura. Porque se, entre aspas, abrir as pernas e permitir um parcelamento da multa rescisória, aí é um absurdo. Aí vai pegar mal para o Flamengo. O Flamengo não pode ceder esse tipo de situação e tá certo. E eu acho o seguinte, aí já é minha opinião: se é para sair, que saia logo antes do Mundial.
que saia logo antes do Mundial, porque aí dá tempo para o Flamengo já correr atrás, se planejar, sabe? Porque ficar nesse chove, não molha, vai, não vai, é muito chato. É muito chato. Inclusive, a diretoria do Flamengo está de saco cheio da postura do Marcão, pai do Gerson. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo não vai segurar o lateral Wesley após o Super Mundial de Clubes. Vários times estão interessados na contratação do jogador e a permanência dele no clube carioca está se tornando cada vez mais improvável. A diretoria já admite nos bastidores que será muito difícil manter o jovem lateral no elenco após a disputa do torneio internacional. Com isso, o Flamengo já começou a se movimentar no mercado da bola em busca de um substituto e um velho conhecido da nação rubro-negra pode estar de volta. Trata-se do lateral Rodinei, jogador que já vestiu o manto do Flamengo por várias temporadas e conhece muito bem o clube, a torcida e o ambiente do Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz, que conhece Rodinei desde os tempos em que ainda era jogador do Flamengo, aprova totalmente a possível chegada do lateral. Felipe gosta bastante das características de Rodinei, especialmente por considerá-las muito parecidas com as de Wesley. Rodinei tem força ofensiva, explosão física, velocidade, bom apoio ao ataque e intensidade nos 90 minutos, o que se encaixa perfeitamente no esquema tático adotado por Felipe Luiz. Além disso, o treinador entende que o fato de Rodinei já conhecer o Flamengo é um ponto muito positivo, já que ele chegaria com adaptação imediata ao clube e ao estilo de jogo que a equipe vem praticando. A diretoria do Flamengo já iniciou conversas para entender a situação contratual de Rodinei, que atualmente defende um clube do exterior e caso haja viabilidade financeira, o jogador pode ser anunciado como reforço ainda nesta janela. Internamente, a volta de Rodinei é vista com bons olhos não apenas pelo treinador, mas também por membros da comissão técnica e parte da diretoria que reconhecem o bom momento vivido por ele nos últimos anos. Rodinei, inclusive, deixou o Flamengo em alta após boas atuações em 2022 e ainda conta com o carinho de boa parte da torcida rubro-negra. Com a possível saída de Wesley praticamente certa, o retorno de Rodinei ao Flamengo passa a ser uma das prioridades do clube no mercado e a negociação deve avançar nos próximos dias. E você, torcedor rubro-negro, aprova a chegada de Rodinei ao Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar a curtida e continue ligado no canal para todas as atualizações sobre o Mengão. Saudações rubro-negras.